Fala galera, hoje eu vim aqui bater um papo muito legal com vocês e contar como que foi o meu terceiro semestre de medicina lá na ESCS. E assim, gente, esse é um vídeo que não tem aqui no YouTube ainda, tá? Tem poucos estudantes de medicina da ESCS que realmente estão gravando conteúdo, enfim. Então assim, me valorizem esse conteúdo, deixem um like de vocês aqui, me sigam lá no meu Instagram, @futuradoutoradani, que eu sempre tô postando vários conteúdos por aqui e por lá. E não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, podem comentar também outras dúvidas, assuntos que vocês querem ver aqui no canal, que isso me ajuda a produzir um conteúdo muito mais personalizado e direcionado para vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar falando, gente, sobre módulos temáticos. Por quê? Como eu já expliquei em outro vídeo de como funciona o PBL, os módulos temáticos são justamente a teoria da medicina, né, que a gente vê lá na ESCS. Então assim, vamos estudar neuro, vamos estudar GO, vamos estudar bioquímica, citologia, essas coisas. Então assim, tudo é dentro dos módulos temáticos. No meu terceiro semestre, os módulos temáticos foram proliferação celular, pediatria, neuro e GO. Óbvio que os módulos não têm esses nomes, mas são nomes assim maiores, então eu dei uma resumida aqui do jeito que a gente chama lá na ESCS mesmo, para que vocês entendam. Os módulos temáticos, como eu já expliquei, eles duram ali entre 1 mês a 1 mês e meio, assim, mais ou menos, e a gente tem uma prova ao final desse módulo, que é discursiva, né, valendo 3, tem que tirar no mínimo 2, começando pelo módulo de proliferação celular, que foi o primeiro do ano. Eu não achei esse módulo tão facinho, nem tão tranquilo, mas eu acho que foi uma coisa um pouco mais individual minha mesmo, sabe? Porque, como eu já comentei com vocês, eu nunca tive aula de química nem física na escola. Então, o que eu recuperei para conseguir passar em medicina foi algo assim que me ajudou bastante, claro, consegui aprender bastante coisa, só que eu sempre fico sentindo essa lacuna nessas áreas, entendeu? Então foi um módulozinho um pouco puxado, mas ainda assim foi tranquilo. Já o módulo de pediatria, eu tenho que confessar para vocês que foi um dos que eu mais gostei, apesar de a minha turma ter uma opinião um pouco contrária a isso, porque a gente sentiu que em alguns problemas as informações que a gente já tinha visto se repetiam, a gente ou fechava o problema muito rápido, ou demorava muito tempo procurando fontes, e as fontes pareciam ser todas superficiais. Eu não sei se é porque a gente tá bem acostumado a estudar um volume assim de coisas, né, e pediatria, gente, é um módulo praticamente de férias. Sério, é um módulo muito, mas muito tranquilo mesmo. Eu acho que foi o módulo mais fácil do ano. Porém, a prova de pediatria não é a prova mais fácil do ano. Tirem o cavalinho da chuva, principalmente se a coordenadora for a mesma. Ela é maravilhosa, ela é muito inteligente e ela cobra bastante na correção. Assim, eu achei a prova muito boa, mas a prova de pediatria foi de fato como se a gente estivesse num consultório atendendo uma criança ali. Então, a gente teve que fazer marcar ali as vacinas, marcos do desenvolvimento. Você tinha que realmente pensar nessa prova de pediatria. E eu me arrisco a dizer que ela foi a prova que eu mais escrevi de todas as minhas provas da ESCS. É uma prova meio punk, não esperem que essa prova seja fácil, né? E eu soube também que os meus veteranos, uma galera ficou de recuperação no módulo de pediatria. Então, assim, não subestimem pediatria por ser um módulo aparentemente fácil, tá? O outro módulo que a gente teve depois do de pediatria, eu vou explicar pra vocês o seguinte, que a minha professora explicou. Ela falou o seguinte, que o segundo ano lá na ESCS é assim, você tem uma matéria mais teórica e uma matéria mais clínica. Uma matéria mais teórica e uma matéria mais clínica. E é realmente isso que está acontecendo. Então a gente foi de prole para pediatria, de pediatria a gente saiu para neuro. Neuro é um módulo assim que eu estava morrendo de medo, com toda a razão, tá? Não foi um módulo fácil. É um módulo assim interessantíssimo, mas são muitas informações, é muito volume de conteúdo em tão pouco tempo, né? Eu arrisco até a dizer que deviam diminuir um pouquinho pediatria ou algum outro módulo assim mais tranquilo e adicionar pelo menos mais uma semana a neuro, porque precisava, tá? Precisava, era muito, muito, muito conteúdo. Mas é um conteúdo bem interessante, como as pessoas já sabem que é um conteúdo difícil, a galera tende a estudar bastante. A nossa prova, eu não achei que ela foi tão condizente com o tanto que a gente estudou, acho que caiu pouca coisa, caiu muito em embriologia. A prova que mais caiu em embriologia da minha vida lá foi essa. E que bom que eu sabia, né? Graças a Deus. Mas não foi uma prova muito tranquila, achei que pela primeira vez eu ia ficar de recuperação, mas a gente conseguiu passar e conseguiu passar com uma nota boa que eu não sei de onde saiu. Sei sim, foi Deus. Enfim, gente, mas foi um módulo bem legal. Infelizmente, neuro pra mim foi um módulo um pouco complicado, porque aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo na minha vida, eu achei que eu não ia dar conta, tive que extrair 4 sisos, teve reforma,
teve outros problemas pessoais, acidente de carro. Gente, cada coisa que aconteceu na minha vida no módulo de neuro, mas a gente conseguiu passar, conseguiu vencer e é isso que importa. Já no módulo de GO, que foi o módulo seguinte, gente, que módulo organizado, tá? O coordenador, o Dr. Alessio, está de parabéns. Ele é um coordenador maravilhoso. Ele mandava, assim, onde era pra gente pesquisar, né, pela primeira vez, porque assim, no PBL você pode ter os seus livros de referência, mas pesquisar em outros lugares tranquilamente ali, né, outros artigos mais atualizados, enfim. O Dr. Alessio, ele sempre mandava uma explicação do problema, o que ele queria da gente, até onde que era pra gente estudar, as fontes, e isso poupava bastante tempo. Então, eu não digo que GO foi mais tranquilo do que pediatria em questão de conteúdo, eu não achei, mas foi um módulo bem bacana também de se viver, eu gostei. A prova também foi bem condizente, eu achei que não teve nada de mirabolante, o professor não extrapolou em nada. As palestras do módulo de GO, gente, perfeitas. Sabe quando você vai pra palestra com gosto de assistir, de aprender? Foi assim. As práticas eu também gostei, teve prática de anato e de histo, né, em todos os módulos sempre tem, né, enfim. E foi isso, gente. Agora, passando para o eixo do HA, o HA desse ano, ele é um pouco diferente. Nós vamos ter vários pequenos grupos dentro da turma. Esses grupos, eles não vão estar passando pelo mesmo eixo de HA ao mesmo tempo. Na verdade, tem uns que coincidem, claro, né, mas passam com outros doutores. A gente tem o HA de Clínica Médica, Neuro, Pediatria e GO. O meu primeiro HA foi de Pediatria, mas o dos meus colegas não necessariamente. E se o deles foi de Pediatria, foi com outro doutor. Então a gente tem uma experiência bem diferente, o hospital é diferente, tudo é diferente. Então assim, cada rodízio é um rodízio único. Por isso que você tem que aproveitar, viver o seu, entendeu? E extrair o melhor daquilo. O meu primeiro rodízio foi de Pediatria. Nós atendíamos sozinhos as crianças, né, colhendo história clínica e tudo. Eu estava muito nervosa, que era assim, a primeira vez indo pro hospital, colher história clínica, a gente só fazia isso com a nossa dupla ano passado, e nem era colher história clínica, era exame físico. A história clínica a gente tinha um textinho e ia lá e organizava. A gente já achava meio difícil, então eu estava bem nervosa de ir pro hospital com o paciente e tudo. Mas, gente, não vou mentir, né? Minha primeira vez colhendo história clínica, eu comecei bem, mas depois eu cometi um erro que a doutora chamou minha atenção. E isso acabou comigo. Fui chorando pra casa. Me senti muito fraca. E de fato eu fui fraca nesse dia. Mas depois, conversando com essa minha tutora, né? Ela era uma tutora, assim, muito tranquila. Ela falou, olha, Dani, é assim mesmo, você tá num processo de aprendizado. No começo é um pouco difícil, mas depois você vai pegando o jeito. E foi dito e feito. Eu, de fato, melhorei. E eu acho que esse rodízio de pediatria, ele serviu pra eu crescer muito. Os doutores sempre falavam, né, que no primeiro ano a gente aprende a colher uma história clínica e faz, né, tudo bonitinho, tira 3. E quando chega no segundo ano, tudo aquilo que a gente aprendeu é basicamente destruído. Você fica, meu Deus, eu não sei fazer nada. Era de outro jeito, você tem que descrever mais a semiologia, né, tudo. Então, assim, é uma coisa totalmente nova e a gente tá no PBL, então se vire, meu amor, aprenda sozinho. Eu tô aqui pra te guiar, mas você vai ter que ir atrás das informações. Assim, e essa tutora, ela foi extremamente importante no meu aprendizado, porque ela, de fato, segurou na minha mão e falou, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você está acertando nisso, você está errando nisso. E foi muito importante. Então, esse rodízio de pediatria eu tava com medo também, né, da criança, às vezes, não gostar de mim, enfim, ser um pouco mais complicado. Tem aquele receio em relação à pediatria, mas foi tranquilo, todos os meus mini pacientes foram os queridos. Depois de pediatria, eu fui pra clínica médica. Em clínica médica também cresci demais, as tutoras incríveis, aprendi muito, muito, muito mesmo. Eu achei o rodízio de clínica médica um pouco mais desorganizado do que o de pediatria. Então, de pediatria a gente sempre tinha uma folhinha do que a gente ia discutir naquela aula e tudo, e não sei o quê. E o de clínica médica era um pouco mais livre, mas mesmo assim não perdeu a qualidade. Eu achei muito bom, as tutoras eram muito inteligentes, sabiam muito mesmo de clínica. Eu achei que a gente ia fazer uma revisão do que a gente tinha aprendido no ano passado, mas a espiral realmente funcionou e elas, aprofundaram, a ponto da gente já estar conseguindo reconhecer várias coisas, nomeando, então rodízio que me deixou super animada. E aí, um pouco antes agora dessas férias, eu entrei no rodízio de neuro, né, então metade do rodízio de neuro foi no terceiro e metade vai ser no quarto, porque na verdade a gente não divide em semestres, a gente divide em anos, então primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano. Mas eu tô fazendo aqui do semestre, porque na maioria das faculdades é assim,
e fica um pouco mais didático para poder explicar para vocês, né? Então, eu comecei no rodízio de neuro. O rodízio de neuro, ele exige materiais, tá? Então, você compra martelinho, diapasão, potinho para pôr canela, café, abaixador de língua, palitinho, algodão, essas coisas, mas não é caro, tá? É um valor ok, um valor tranquilo. E esse rodízio tá sendo muito bom, porque a minha tutora também, gente, ela é muito engraçada. Ela é bem objetiva, sabe? Tipo, ó, criança, é assim. Ela fala desse jeito com a gente. E eu acho que tá sendo uma experiência diferente com ela, sabe? É um rodízio que eu fiquei com um pouco de medo, de receio, tava meio bloqueado com exame neurológico, falei com vocês no outro vídeo, mas depois foi dando certo. E ainda tô vivendo ele, né? A gente foi colher história clínica pela primeira vez no último dia de aula do terceiro semestre, então tenho que fazer a história clínica agora nas férias, mas já vi que vai ser um rodízio muito bom. As discussões também são bem aprofundadas nesse rodízio. A doutora, ela gosta mesmo que a gente fale, que a gente reflita sobre as coisas e que a gente dê um toque de realidade, porque muitas vezes a gente tá ali naquele mundo das ilusões, então ela traz a gente pra realidade pra falar, olha, por trás disso tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Você tem que pensar nisso pra você falar com o seu paciente. Então ela traz uma visão de mundo diferente. E isso que eu tenho gostado bastante nela. E aí, gente, a gente passa para o IESC, né, que é o eixo que a gente vai para o BS, enfim. O meu IESC desse ano, ele tá sendo super diferente, mas super diferente mesmo. Como eu falei para vocês, né, o tutor, ele também faz o IESC, né, não depende, assim, só dos alunos ou do cenário, o tutor, ele faz o IESC. E o meu tutor, ele é incrível. Sério, gosto muito dele. Ele é um tutor que incentiva a gente a pôr a mão na massa, a examinar mesmo. Nós temos vários preceptores nessa UBS também que a gente tá, que eles gostam que a gente faça as coisas. Então, eu já atendi paciente, fiz anamnese, fiz o exame físico, ajudei a fechar diagnóstico e prescrevi medicamento. Gente, isso tudo no terceiro semestre. Tipo assim, inimaginável, inimaginável. A gente já tá mexendo nos sistemas do SUS, um track care, né, pra você ver exame. Esqueci o nome do outro site, gente, que a gente faz a anamnese lá, direcionada. Enfim, que é bem diferente da anamnese que a gente aprendeu no HA do ano passado. Então, vocês estão vendo como a espiral ela vai funcionando e vai se aprofundando? Então, tá sendo, assim, extremamente interessante. A gente já começou também a pensar sobre o nosso projeto de intervenção, porque todo ano a gente tem que fazer um no nosso cenário. Então, a gente começou a montar ele antes das férias. Eu realmente tenho gostado bastante do IESC por conta disso. No início do ano, a gente também teve um curso de amamentação no IESC, né, antes da gente poder ir para os cenários. Esse curso foi bem legal, mas infelizmente algumas coisas estavam um pouco bagunçadas ali na organização da ESCS no geral. Então, acho que a gente não tirou o aproveitamento que a gente poderia tirar desse curso, né, mas depois acabou se normalizando. Então, tudo certo. As minhas impressões, gente, sobre esse terceiro semestre. Eu achei que esse terceiro semestre foi bem mais difícil, bem mais puxado do que o meu primeiro ano. Eu acho que nesse terceiro semestre eu vivi muito mais coisas do que no meu primeiro ano inteiro, né? Então, quando seus veteranos falarem pra você, olha, no segundo ano pior, aproveita o primeiro ano pra você se divertir, conhecer as pessoas, fazer atividade extracurricular, vocês acreditem, tudo bem? Vocês acreditem porque é verdade. Então a carga horária ela fica um pouquinho mais pesada. Você começa a ter que investir mais em atividades extracurriculares por conta de currículo para residência, enfim. Então assim, aproveita, o seu primeiro ano, porque o segundo ano é puxado. Achei que são muito mais conteúdos, mas a gente realmente vê essa espiral acontecendo, como eu falei pra vocês, de, eu vi esse conteúdo aqui no primeiro ano e agora eu estou aprofundando mais. Nossa, agora eu estou entendendo por que a gente tem que aprender isso. Agora tá fazendo um pouco mais de sentido. Você também começa a entrar nessa transição, né, do clínico, do básico pro clínico, e você começa a se animar mais. Eu acho, assim, a parte clínica muito mais legal, gente. Muito mais legal. Pra mim, tudo começa a fazer sentido. Se você me ensinar uma coisa no HA que vai cair no módulo temático, é mais fácil de eu aprender no HA do que no módulo temático. Porque eu gosto de pôr a mão na massa, de fazer. Por mais que eu tenha medo, por mais que eu fique meio tímida, mas eu amo. Eu adoro isso, adoro essa adrenalina, entendeu? Outras impressões que eu tive. Se você não se organizar no seu terceiro semestre, a sua vida vira uma bola de neve. Muita coisa pra fazer, mas é muita coisa mesmo. Porém, tô achando o segundo ano mais legal do que o primeiro. Com certeza. O primeiro ano é legal porque você tem muito aquele brilho de, meu Deus, passei em medicina, tô me divertindo, nossa, o auge da minha vida. Mas no segundo ano as coisas começam a baixar mais um pouco e você fica, né, tá bom, já tô um pouco acostumada. Então, isso de você começar a ver mais pacientes, atender, a ter raciocínio clínico mesmo, por mais que ele ainda seja muito imaturo, é ótimo. É muito divertido. Tô gostando bastante. E assim, no segundo ano, a gente tem um tempo um pouco maior de férias do que no primeiro ano, mas ainda assim eu acho que é muito pouco. Então, fica aqui minha reclamação pra ESCS.
colocar um tempo um pouco a mais de férias pra gente. Bom, gente, e é isso. Eu acho que eu falei tudo, assim, sobre o meu terceiro semestre. Foi um semestre que eu também tentei voltar a viver um pouco, a equilibrar mais isso de ir pra academia, de ler livro, de me cuidar, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu troquei a cor de cabelo, né, do último vídeo pra esse. Do último vídeo, assim, antes do meu vlog. E, enfim, sinto que estou amadurecendo como profissional, como futura médica, como futura doutora de vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui o que você achou, comentar suas dúvidas, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Beijo e até o próximo vídeo.